Assim nos diz a palavra do Senhor: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os ninivitas se levantaram no juízo com esta geração e os condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em um lugar escondido, e nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos as lâmpadas do teu corpo, e os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. E se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora nós estamos perante o Senhor como necessitados, pecadores, mas precisamos da ação gloriosa do Teu Espírito Santo em nossa vida, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra, para que possamos entender todo o mistério da Tua palavra para a nossa vida nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos relata em relação, ela começa assim dizendo que é sobre os sinais, algumas ilustrações que Jesus ele colocou diante para ensinar a tua igreja e ensinar a nossa vida nessa noite. A palavra fala que as multidões já tinham ouvido muito ensinamento da parte do Senhor, já tinha visto muitos milagres de Jesus, mas a maldade ainda persistia no coração do povo judeu. A palavra diz que, entretanto, eles não conseguiam enxergar, aquilo que Jesus estava falando. Ou seja, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam enxergar, porque os seus olhos estavam tapados, estavam fechados para aquilo que era o espiritual, aquilo que era necessário para que eles pudessem entender e se arrepender dos seus pecados, e desta forma receber o perdão do Senhor e poder enxergar com os olhos da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de hoje, ela nos fala sobre uma oportunidade que tem sido desperdiçada nesses últimos tempos. Desde aquela época, muitas pessoas têm tido a oportunidade de ter um encontro com Jesus, de ter uma mudança de vida, de entender aquilo que é a vontade do Senhor, os mistérios da sua palavra, e têm perdido esta oportunidade de conhecer o Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esta é a mensagem dessa noite. E a palavra do Senhor, ela nos fala aqui sobre 3 ilustrações que Jesus colocou diante daquele povo, naquele momento. A primeira se diz assim: sobre
Lucas, no seu capítulo 29 e 30, Jesus coloca assim: como se afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer a esta geração perversa, e pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a de Jonas. Jonas, ele simboliza a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jonas esteve morto. A palavra fala que ele esteve 3 dias dentro da barriga de um grande peixe. Mas a palavra fala que lá das profundezas ele clamou ao Senhor e houve um livramento. Foi como que Deus o ressuscitasse daquela morte, pois estava acabado para Jonas, mas houve uma oportunidade. E a palavra diz mais, que Jesus, no seu sermão, ele disse o seguinte: está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus esteve morto, mas a palavra fala que ao 3º dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Está vivo para todo sempre. Está vivo para nos dar uma condição de podermos arrepender dos nossos pecados e conhecer o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E esse sinal da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo é o sinal que prova que o Senhor Jesus é o Messias, que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja primitiva, ela girava em torno dessa ressurreição do Senhor Jesus Cristo, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, e um deles se faça conosco como testemunha da ressurreição. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 22, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos continua dizendo mais, sobre a segunda ilustração que diz a palavra, sobre a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. A ilustração aqui usada pelo Senhor foi a ilustração sobre o rei Salomão. A sabedoria de Jesus nos confronta. Jesus aqui ele deu uma ênfase, sobre a sabedoria de um rei. A rainha de Sabá, que se levantou, que se levantará no juízo para condenar aquela geração, pois fez uma longa viagem desde os confins da sua terra para ouvir sobre a sabedoria de Salomão. E a palavra do Senhor fala que ela creu em tudo aquilo que Salomão te disse. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles creram em Salomão, mas não creram nas palavras do Mestre, do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os ninivitas gentios, ao ouvirem a pregação de Jonas, a palavra fala que eles se arrependeram, e havia um juízo ali sobre aquela terra. Mas ao se arrependerem, o Senhor mudou toda a história daquele povo, e o nome do Senhor foi glorificado, e houve ali uma grande conversão de vidas, grande momento de salvação, onde Deus entrou e operou no coração daquela nação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas creram, mas não creram na pregação do Senhor Jesus. A palavra fala então que eles se levantarão para julgar no dia de juízo, para dar a testemunha daquilo que Deus realizou na vida deles, daquilo que foi um projeto de resgate, um projeto de restauração, para que eles pudessem se arrepender e pudessem realmente viver aquilo que era a vontade do Senhor para as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Os judeus,
eles viveram várias oportunidades. A palavra fala que o Senhor, Ele operou milagres, Ele fez cegos enxergar, aqueles que não podiam andar, teve uma oportunidade de andar, houve uma grande operação de maravilhas, muitos foram libertos, das suas situações, das suas maldades, daquilo que os perseguia. Então, eles viram o grande sinal do Senhor, e a palavra diz assim, que nenhum sinal a mais será dado, a não ser o sinal de Jonas, porque assim como foi o sinal de Jonas para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. O sinal de Jesus é aquilo que já está realizado, é o projeto que já está consumado em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra continua dizendo mais sobre a terceira ilustração, a luz. A palavra de Jesus é aquela que confronta o nosso coração através da sua palavra viva. A palavra de Deus é uma luz que brilha neste mundo. Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele conta essa parábola da candeia para nos mostrar que a palavra é uma lâmpada acesa, que a palavra, ela precisa ser viva em nosso coração. Nós precisamos viver ela como forma de vidas para podermos entender aquilo que é a vontade do Senhor e o ensinamento dos mistérios da eternidade de Deus. E ela não deve ser colocada em lugar escondido, pois a palavra, ela precisa brilhar em nossa vida. Nós precisamos viver a palavra e praticar a palavra em nossa vida, como forma de vida, para que nós possamos enxergar, para que possamos entender aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas naquela época, a religião escondeu a palavra de Deus, A religião ou cerimonialismo legais, colocavam debaixo do alqueire, que era símbolo do comércio, símbolo do lucro daquela época. Mas a palavra nos ensina a colocar ela acima, onde todos possam ver, onde todos possam viver a palavra de Deus como uma forma de vida, como um conhecimento que Deus deixou para todos aqueles que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala mais, que há dois tipos de alerta aqui sobre essa luz, ou sobre a escuridão, A palavra de luz, ela é aquela que ilumina a nossa vida, é aquela que prevalece sobre todas as trevas e sobre todos os maus. Por quê? Porque aponta para nós o caminho de segurança, aponta para nós um caminho de vida. Nós podemos saber aonde nós vamos entrar, aonde nós vamos sair, aonde nós vamos prosseguir. Por quê? Porque a luz, a palavra de Deus, a verdade, ela está conosco para nos guiar. Louvado seja o nome do Senhor. E há também um tipo de escuridão, que uma vez presente no coração do homem, é difícil de sair, ou é difícil de evitar, de desalojar. É a mesma escuridão, que entrou no coração daqueles que queriam a morte de Jesus, daqueles que queriam que Jesus não realizasse o projeto de Deus. Esta escuridão, irmãos, nós temos que ter cuidado com ela, para que ela não entre em nosso coração, para que nós possamos permanecer na luz, na fé, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
E a palavra continua dizendo mais, né? Se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando ilumina em plena luz. Louvado seja o nome do Senhor. É essa luz que vai nos identificar no dia em que Jesus ele voltar para buscar a sua igreja. Essa luz é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar em nosso coração, ela tem que fluir em nossa vida, para que nós possamos resplandecer essa luz. Essa luz também nos fala daquilo que é a identificação do servo com o Espírito Santo, né? Aquele que tem a luz, com certeza, ele não será confundido no dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar atentos, irmãos, para que nós possamos estar percebidos nessa última hora, para que não sejamos enganados, para que possamos viver a luz do Senhor como a luz do mundo, diz a palavra. Aonde estivermos, nós possamos ser referência, nós possamos falar desse grande amor do Senhor, nós possamos evangelizar, dizer que a palavra do Senhor é o caminho para a nossa vida, que a palavra de Deus é o caminho para a salvação, e a palavra de Deus que nos levará ao encontro com o Senhor na sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor.